né? E o velho, ele ilustra o Novo Testamento, enquanto o Novo Testamento explica o Velho Testamento. Né? O que acontece no Velho Testamento, muitas vezes, é a sombra do que, o que já aconteceu ali no Novo Testamento e também das coisas que estão acontecendo hoje. Porque nós estamos continuando a viver os Atos dos Apóstolos, amém? Você crê nisso? Que nós estamos dando continuidade, né, à carta ali, aos Atos dos Apóstolos? Então, vamos ler em Êxodo 12, para a gente entender direitinho. Êxodo 12, 1 diz assim, ó, o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o juntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia lhes será por memorial e vocês o celebrarão como a festa do Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Eu sei que é um pouco grande o texto, mas para que a gente agora analise bem esses textos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. A gente vai agora compartilhar. Quando ele fala lá em Êxodo 12, 13, que Moisés, que foi falado para Moisés falar isso para o povo, né? Que ele fala, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Gente, quando ele fala assim, para cada família, diga assim, para cada família. Desde o começo, gente, o Senhor sempre sonhou com a família, né? A comunhão. O plano de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, envolve a família. A família não saiu de moda e nunca vai sair. Concordam comigo? Diga assim para quem está do seu lado, a família não saiu de moda. Amém? Gente, Páscoa fala de receber Jesus na nossa família. E se por algum motivo sua família está vivendo um tempo difícil, né, porque nós passamos desafios nessa nossa vida, né, gente? E onde mais pega, onde mais dói, onde que é? Na família, não é verdade? Né? Se a tua família está passando por um tempo difícil, creia. A Páscoa fala de restituição de tudo que o diabo roubou nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Não desista da sua família. Diga assim para quem está do seu lado, não desista da sua família. Jesus, gente, Ele é poderoso para restaurar toda a sua casa. Creia, confie. Páscoa fala de recomeço. Quem está em Cristo é nova criatura. E Deus ali pede desde a primeira Páscoa para que eles celebrassem
antes mesmo deles saírem do Egito. Né? Ou seja, pela fé a gente tem que celebrar, sabe, se alegrar, louvar ao Senhor por aquilo que a gente ainda nem tem. Eles nem tinham saído do Egito. Eles não sabiam se eles iam sair verdadeiramente daquele lugar. Gente, eles estavam há 430 anos naquele lugar. Né? Eles estavam há muitos anos ali presos como escravos. E estava difícil. Mas Deus falou para eles celebrarem. E daí eles celebraram. Eles cantaram louvores. Eles contavam a todos os familiares ali, o quanto Deus é bom, o quanto é prazeroso servir, estar com o Senhor. Né? Você que tem filhos pequenos, você tem contado histórias da Bíblia para os seus filhos pequenos? Vocês têm inculcado a palavra ali para eles? Contado para eles o quanto é bom servir ao Senhor, o quanto é gostoso. Vocês que já têm os filhos grandes, devem continuar a mostrar, através do testemunho de vocês, o quanto é prazeroso estar servindo ao Senhor, estar com o Senhor no nosso coração, servindo o Senhor na casa aqui. Gente, é muito bom, né? E é por isso que a palavra de Deus jamais vai morrer. Porque, assim, os idosos ali, eles contavam todas as coisas para os mais novos. E nós vamos fazer isso também. Você vai contar para os seus filhos. Os seus pais contaram para vocês. E a palavra jamais vai se perder. Essa palavra é viva. Ela não vai se acabar nunca. Né? Os céus e a terra passarão. Mas as palavras do Senhor não passarão. Porque ela é viva. Né? E dessa maneira que eles se fortaleciam um ao outro. Né? A fé de um com o outro. Porque eles lembravam os milagres que Deus havia feito. Você tem lembrado os milagres? Gente, quantos milagres a gente já viveu. Né? Quando a gente começa a lembrar e a gente começa a contar para as pessoas, muitas vezes que vão lá em casa, né? A gente começa a contar, a gente fala, quantas coisas o Senhor já fez nas nossas vidas, quantas coisas Ele está fazendo e quantas coisas Ele fará nas nossas vidas. Não acabou, o Senhor está fazendo nas nossas vidas. É só a gente se deixar e a gente ser sensível, porque às vezes Deus faz e a gente acha que é normal isso. Não. Quantos livramentos a gente já teve? Gente, que não foi coisa normal, mas Deus deu livramento para as nossas vidas. Né? Muitos milagres, gente. Êxodo 12:4 diz assim, ó, mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, pois por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O que a gente vê aqui? Comunhão. O Senhor ama comunhão, né? Agora, você que mora distante da sua família de sangue, assim como eu, né, reúna-se com os amigos. Né, chame os amigos para comer junto, para estar junto, para tomar café, né? Agora você fala assim, mas ninguém me chama. Por que você não chama? Por que você fica esperando o outro chamar? Não, chame você. Fala assim, ninguém liga para mim. Pare com isso. Chame as pessoas para estar com você na sua casa. Ou se convide para estar na casa daquela pessoa. Gente, é isso, é comunhão. A gente tem que fazer isso. Né? Então, a gente não pode assim, eu vou ficar aqui sozinho porque ninguém me chama. Não, chame as pessoas, sabe? Compartilhe com as pessoas. Tantas pessoas, agora eu vou dar um testemunho meu aqui, que fizeram diferença nas nossas vidas, porque nós viemos de longe, nos chamando mesmo como família. Nós já celebramos datas especiais na casa aqui de muitos de vocês, não é, gente? Né? Nós já adotamos tantos também que não tinham família aqui, porque a gente se reúne como família de Cristo. Né? A gente parece que se conhece há muito tempo, porque a família de Cristo, ela se identifica porque o Espírito Santo habita em nós. E nós nos identificamos uns com os outros. Por isso que fica gostoso a gente estar naquele lugar, por isso que é gostoso a gente estar em comunhão. Gente, durante esses quase 20 anos aqui em Irati, né, a gente reúne com bastante amados, né, que não tem família aqui, e alguns também que nos adotaram também, né, que nos chamaram.
Ó, vou falar aqui alguns nomes, se eu esquecer de alguns, aí vocês não fiquem tristes, porque cada um de vocês me conhece também, né? O Assis é aquele jogador, né, que ele está lá na Bahia agora, né? E ele é assim, o Assis a gente adotou ele, né, como um filho mesmo, né? E no ano novo a gente pegava ele ficava com a gente, e ele é grato, gente, até hoje. Isso faz muito tempo, né? Era desde o comecinho da igreja, quando a igreja era ali ainda. Então, a gente vê assim como isso faz a diferença. A Glória, né, e a Valentina, né, depois que o Senhor levou o Jonathan, nós adotamos também, né? Trazemos para casa, hoje mesmo nós ficamos com elas, né, gente, isso é família. A gente já fez ceia lá na Gino Maurício, né, na Tati e o Jorge, né, na Adri e o Marcel também. Quantas vezes a Adri e o Marcel, que são mãe do Júnior, né, o meu genro, quantas vezes ela nos chamou, né, para lanchar, né, para passar Ano Novo, para passar Natal. A gente já brincou de tantas coisas. Gente, a Adri e o Saulo, né, a gente já passou uns natais juntos, né? Né, gente? E assim vai. Né? O Fábio e a Bruna, agora nós adotamos, eles também passaram já 2 Ano Novo com a gente, né? 2? No sobrado, nós já passamos. Por quê, gente? Porque a gente vê, eles estão sozinhos. A gente sabe como é triste ficar sozinho. Se você vê alguém assim, chame para perto, sabe? Não espere. E se você está sozinho também, se convide para estar, gente. É a família de Deus. Amém? Vamos continuar aqui, né? No versículo 5 de Êxodo 12, diz assim, ó, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo ser também um cabrito. Aqui, o cordeiro teria que ser sem defeito. Ele não podia ter mancha, ele não podia ter sarna, ele não podia ter um ossinho quebrado, né? Ele não podia ter nada assim, não podia ser manchadinho. E o interessante, por que ser de 1 ano? Né? Com 1 ano, o cordeirinho, ele ainda é jovenzinho, né? Ele já está grandinho, mas não tem assim aquele ímpeto de um animal grande, assim que dá chifrada, sabe? Um animal mais velho, que está na fase adulta. Ele não tem ainda a força daquele animal. Ele é um carneiro novo, doce e manso, assim como Jesus. Amém? Gente, eu estou com um carneiro lá na minha casa, no quintal da minha casa. As pessoas estão passando lá, eles olham assim. Aí eles vêm de novo, aí um senhor ontem, ele falou assim, nossa, eu pensei que era um cachorro, mas tão gordo. Porque o bichinho é gordinho, né, gente? Por causa das crianças aqui, tá, gente? Não é meu aquele carneiro, mas acho que eu não vou deixar mais levar ele embora, não. Gostei. Eu coloquei lá no Instagram, né, no meu stories ontem, né, que geralmente as pessoas têm cachorro em casa, mas o pastor... Né? Tem que ter um cordeiro ali, né? A Bíblia diz que os fariseus não encontraram nele nenhuma falta. Tentaram de todo jeito ver algo de errado em Jesus e para que pudessem matá-lo. Mas a Bíblia diz que não encontraram nada. Mateus 26, 59 diz assim, ó. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuraram algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas dali, 2 pessoas apareceram e falaram que ele falou assim que podia destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E isso foi a blasfêmia que eles colocaram na conta ali de Jesus para que pudessem crucificá-lo. Jesus, gente, é aquele que é puro e perfeito. Ele se fez sacrifício por nós. Deus em nenhum momento fala que quem fosse lá oferecer o cordeirinho, né, o sacrifício, teria que ser perfeito. Mas o cordeiro que essa pessoa imperfeita levava para o sacrifício precisaria ser perfeito. Olha que tremendo, gente, que verdades espirituais para nós. Porque esse cordeiro que era perfeito apontava para Cristo. E Jesus estava pronto ali para ser oferecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Gente, quando a gente entende o que a Páscoa significa para nós hoje, nós entendemos o que é graça. Pela graça, sois salvos. Ele morreu para que a gente pudesse ter vida. Páscoa, ela fala da libertação do povo do Egito, não é? Fala da libertação ali, mas também da libertação de todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, Jesus, o Filho de Deus. Amém? Ele é a representação, quer dizer, aquele cordeiro, né, era a representação de Jesus. Em Romanos 10:13 diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos continuar? Lá em Êxodo 12:7 diz assim, ó, pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras, né, e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Gente, quando ele fala as duas ombreiras, é o sinal da cruz, é uma cruz. Ele encharcava aquilo de sangue, ele pintava aquela porta de sangue, e o anjo da morte, quando passava, ele não entrava naquela casa, porque havia sinal de sangue. Você sabia que sobre você está o sangue de Cristo? Deus nos enxerga com o sangue de Cristo em nossas vidas, porque Ele pagou um alto preço. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Jesus, horas antes do seu sangue ser derramado por mim e por você. Ele ceia com os discípulos dele, e o que vemos nessa ceia, que você pode reparar lá em todos os evangelhos, tinha vinho, pão, mas não tinha cordeiro, pois ele é o cordeiro pascal. Né? Não havia necessidade de ter a representação ali de um cordeiro como sacrifício, pois o Cordeiro de Deus estava ali ao vivo e a cores. Imagina, gente, aquela ceia. O que foi aquilo? Você estar junto com Jesus, ceando, e ele falando que era a última ceia dele ali. Depois eles cantam uma canção, né, e vão para o Getsemane, que significa prensa de óleo. A palavra Páscoa também, ela significa pessar, que é passar por cima. Portanto, quando estava aquele sangue, por isso que o anjo passava por cima, ia para o lugar onde não havia o sangue. E Getsemane, que significa prensa de óleo, a prensa de azeite, né, era uma roda, né, uma pedra grande, em que um burro, o animal ficava puxando uma outra pedra que passava por cima das azeitonas ali, e essas eram literalmente prensadas, esmagadas, né? E Jesus foi até aquele lugar para orar ao Pai. Em alguns evangelhos fala que ele foi para o Getsemane, outro fala Monte das Oliveiras, né? Porque lá, gente, a gente foi para lá e foi tremendo, foi um dos lugares mais lindos que eu fui. É tudo pertinho, o Getsemane, ele fica na base do Monte das Oliveiras. Então, por isso que você vai ver em alguns lugares que ele foi ao Monte das Oliveiras e outro que ele foi para o Getsemane. Mas dá tudo no mesmo ali, bem pertinho. Em Lucas 22:39, ele foi naquele lugar e foi orar. Aqui fala que ele foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, preste bem atenção na oração de Jesus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. No 44 diz assim, estando em agonia, gente. Olha, você imagina o Senhor Jesus como homem, sabendo que ele ia sofrer, ele ia ser crucificado, ele ia ser maltratado, iam dar açoites nele, com várias pontas de lanças,
Iam estraçalhar todo o corpo dele, porque o corpo dele ficou todo marcado. Diz assim, ó, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Gente, é comprovado cientificamente, quando um homem passa por momentos assim muito fortes de aflição, os vasos sanguíneos rompem e verte sangue pelos poros. Eu só conheci uma pessoa que aconteceu isso até hoje, que ela falou que ela ficou tão aflita que saía sanguinho assim na testa dela, de tão aflita que estava. E aqui está falando que escorria aquelas gotas de sangue caindo sobre a terra. Imagina a aflição que estava Jesus. Hoje, quando a gente vê essa história, a gente acha tão linda. Mas se a gente for se colocar no lugar de Jesus, a gente não ia fazer o que ele fez. Porque nós somos ruins por natureza. Ele fez por amor. Não há amor maior do que ele. Quando a gente era ainda inimigo, ele morreu por nós ali. O Filho de Deus, ele foi prensado pelos nossos pecados. Ele foi, assim, literalmente esmagado pelos nossos pecados. E vemos aqui que neste lugar de oração que Jesus venceu o diabo, né, na cruz. Ele venceu, antes de estar na cruz, ele venceu o diabo ali, gente. Ele completou a sua obra na cruz. Né, ele selou ali. Mas a maior de todas as guerras aconteceu ali, nesse lugar, no Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Ele estava ali orando. E quando ele fala para o Pai, Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. O que ele estava fazendo? Ele estava se entregando ali. Ali ele já se entregou. E é interessante que o homem, o ser humano, ele perdeu a vida eterna no jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedeceu ao Senhor. Mas o homem estava recuperando a sua vida também num jardim ali. Através de Jesus Cristo, através da obediência dele ali com o Pai. Ele foi obediente até a morte, a Bíblia diz. E morte de cruz. Jesus, ele lutou ali com a sua alma, com o Pai, porque ele falou com o Pai, com o diabo nesse jardim, né? E naquele momento, ele passa por tudo aquilo, por toda aquela prova. E o que sair da prensa de azeite, porque ele estava sendo espremido ali, esmagado, gente. Ele suou gotas de sangue. Era um óleo puríssimo que vinha direto do trono de Deus. O óleo perfeito do Senhor Jesus para as nossas vidas. E Jesus passando por esse momento de prensa, né, sendo esmagado na sua alma, porque ele era normal, assim como qualquer um homem aqui, qualquer um de nós, né, que nós começamos a receber a vitória e que termina no momento da ressurreição. Na Páscoa, o povo de Israel também, eles tinham que comer ervas amargas, para que eles se lembrassem dos anos amargos que eles tiveram lá no Egito. Eles tinham esse costume, assim, de todas as coisas eles fazerem para nunca esquecer. Eles faziam memoriais, né, para nunca esquecer. Eles faziam algumas coisas que levavam eles a se lembrarem do que eles tinham passado. Nós também temos que fazer isso, sabe? A gente tem que ter, assim, um caderno de memórias, fotos daquele tempo, fotos, assim. Gente, a gente tem que ter algo para a gente se lembrar de quanto o Senhor foi bondoso conosco, de quanto nós já fomos felizes, de quanto estamos sendo felizes, de quanto Ele nos fará felizes. Amém? Né? Ali também, gente, naquele jardim, Jesus é traído. Você já foi traído por alguém que você amava? Não precisava levantar a mão. Né? Gente, isso dói muito. Dói ou não dói? Dói ali na alma. Ele foi traído por um dos seus discípulos. Alguém que andava com ele durante mais de 3 anos ali com ele. Né? Uma pessoa que o conhecia muito bem.
ia dormir ali com ele, ia levantar, eu levantava com ele. Ele viu os milagres, ele viu tudo que Jesus fez, a multiplicação dos pães. Ele viu os cegos enxergarem, ele viu os coxos sendo curados. Ele estava ali com Jesus em todo o tempo. Judas, ele era um zelote, né? E zelote é um grupo de judeus, é uma facção, um partido de judeus radicais, né? E eles queriam, assim, na cabeça deles, literalmente, eles queriam entrar em guerra com Roma. Eles queriam destruir Roma. E eles acreditavam que quando viesse o Messias, ele iria liderar um exército para vencer Roma. Mas Jesus sempre disse que o reino dele não era esse reino aqui, gente, né? Jesus não está preocupado com Roma. Jesus não está preocupado, gente, com o que vai acontecer. A gente só tem que se entregar para Ele. Quem crê nele, nós temos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas não serão acrescentadas. Então a gente não tem que se preocupar nem com quem vai ganhar a eleição, porque Ele sabe todas as coisas. E se você vive para Ele, é por Ele e para Ele. Então não tem que se preocupar com isso. Amém, gente? Então, ele queria que vencesse Roma, e Judas foi ficando cada vez mais amargurado, até o ponto que ele foi lá para Caifás, que era o sumo sacerdote ali da época, e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, era coisa muito pouca, né? E ele disse assim para eles que ele levaria os soldados até Jesus, e aquele quem ele beijasse, poderiam prender, porque aí seria Jesus. Porque, gente, ele era um homem comum, ele podia ser confundido com Pedro, com João, com Tiago, com Mateus, com qualquer um deles, porque ele era comum, ele não tinha nada de... Eu sempre falo que não tinha uma auréola assim sobre Jesus. Eu imagino ele, um homem moreno, de barba, cabeludo, é assim que eu imagino Jesus. Um homem comum, com os pés sujos, empoeirados, com uma roupa assim, não essas roupas que a gente vê nos filmes, gente. Não é assim, aqueles brancos, né? Meu Deus, está lá no deserto, aquela roupa branca. Não é isso, né? A gente imagina alguém ficar andando no deserto de sandália, imagina os dedos de Jesus. Mas ele era lindo do jeito que ele é. Amém? Então, Judas combinou isso com eles. Em Mateus 26, 49, diz assim: logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. Esse amigo, né, Jesus chamou ainda, ele estava sendo traído ali, gente, entregue ali para os soldados romanos, mas ele falou amigo. Esse amigo é a mesma coisa, falar assim: faça o que você tem que fazer, mas se arrependa, né? Eu creio que se Judas tivesse arrependido, não tido remorso, porque a Bíblia fala que ele teve remorso, jogou as 30 moedas de prata ali para Caifás e se suicidou. É isso que a Bíblia fala. Mas se ele tivesse arrependido, assim como Pedro, porque Pedro também negou Jesus. E a Bíblia fala assim que Pedro, quando Pedro fala assim, não, Senhor, eu nunca vou te deixar, né? Mesmo que eu tenha que morrer. A Bíblia fala assim que todos os outros falaram também, porque a gente só sempre olha o Pedro, né? Coitado do Pedro também. Mas todos os outros falaram a mesma coisa. Mas quando vieram ali os soldados, eu sei que Pedro, né, arrancou a orelha lá do Malco, né? Um dos soldados, Jesus reconstruiu aquela orelha, né? Colocou de volta no lugar, mas o que aconteceu depois? Todos eles, picaram a mula. Não ficou um, nem João. Nem João ficou ali, gente. Eles foram todos embora. Todos com medo. Agora a cruz, né, símbolo, onde toda maldição e morte vem para o Cordeiro de Deus. E isso nos remete àquele cordeirinho lá, da primeira Páscoa, que foi morto lá no Egito, para que o sangue daquele cordeiro fosse passado nos umbrais das portas,
né, em Êxodo 12:7, diz assim: pegarão um pouco de sangue, o passarão, né, nas portas. Na cruz de Jesus, nós somos livres da morte. Nós recebemos vida hoje, porque Ele morreu em nosso lugar. Se nós somos abençoados hoje, é porque Ele se fez maldição no nosso lugar. Se nós estamos sendo honrados hoje, é porque Ele sofreu a nossa vergonha naquela cruz. Então tome posse dessa verdade. Tome posse desse sacrifício. Quando Ele fala assim, Êxodo 12:11, que fala do 8, né, ao 11, para comer toda a carne assada, sem fermento, com ervas amargas. Ele fala para não comer do animal cru. Né? Ele fala, não deixe nada do cordeiro pela manhã. O que ficar de manhã vocês queimem. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Olha que interessante, gente. Com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Depressa. Eis que venho sem demora. Gente, a gente não tem tempo para perder. A gente não tem. A nossa vida é um sopro. Para de querer ser liberto de tudo o que você tem, que você sabe que é mal, de todo qualquer vício. Eu vou na igreja, ou eu vou, aceitar a Cristo quando eu for liberto do cigarro, das drogas, de qualquer vício, de bebida. Aí eu vou. Gente, pare. Sem Ele, nada podeis fazer. Venha do jeito que você está, com toda a podridão, com tudo, com toda a sujeira. E Ele vai fazer a transformação. É o próprio Senhor que vai transformar. Isso é uma mentira do cão para nos deixar aprisionados, para que a gente não venha para Jesus, porque a gente se sente indigno e a gente fica lá naquele lugar de trevas, porque a gente não está tendo coragem de vir até Cristo e falar, Senhor, transforma-me, Senhor. Só em Ti eu posso receber essa transformação. Só Ele pode nos dar essa transformação de vida. Ele pode dar vida abundante. Então, quando Ele fala assim, fique com as sandálias no pé, o cajado na mão. Gente, Ele está voltando para buscar a igreja dEle, a noiva dEle. As profecias, elas estão se cumprindo. Eu nunca imaginei que a gente ia passar esse tempo dessas profecias, gente. Está algo assim, está demais. Ele está às portas, Jesus está voltando. Então a gente tem que, parar muitas vezes de ter picuinhas, de estar brigando um com o outro, de parar de falar mal das pessoas. Gente, para com isso. Se alguém está fazendo isso, em nome de Jesus, é tempo da gente estar com as nossas sandálias nos pés, com o cajado na mão, pronto para a volta dEle. Ligado à videira verdadeira, para que a gente não seja pego de surpresa. Amém, gente? Para que a gente esteja prontos para a chegada dEle. Às 9h em Jerusalém, os sacerdotes ali, eles amarravam o cordeiro, eles subiam a rampa do sacrifício e deixavam o cordeiro amarrado no altar. Às 9h, no mesmo horário, Jesus estava sendo crucificado. Às 15h, o sacerdote subia a rampa e degolava o cordeiro, acendia o fogo e o queimava ali como sacrifício. Às 15h exatamente, Jesus estava falando com o Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado. E Ele entrega o seu Espírito. Gente, houve trevas sobre a terra tremeu, as rochas se partiram, muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, o véu do templo ali se rasgou e Jesus morre. O Cordeiro de Deus se entregou por mim e por você.
e foi sepultado. O que salvou aquele povo ali no Egito, gente, naquela noite, né, que eu imagino que foi uma noite assim, terrível. Imagina quanto choro não teve naquela noite ali no Egito. Não foi porque eles eram povo de Deus. Não foi porque eles tinham uma aliança com o Senhor. Não era porque eles eram amigos de Moisés que eles foram salvos ali. Porque não adianta a gente ser filho de crente, porque crentinho não é, né? Não adianta. Né? Não adianta frequentar uma igreja e não estar alicerçado na palavra. Não, eu tenho a Cristo, ter a certeza da salvação dentro. Né? Se não tiver debaixo desse sangue, será condenado. Mas o que o salvou naquela noite, salvou aquele povo, foi o sangue do Cordeiro no umbrais da porta. E na cruz do Calvário foi derramado o sangue de Jesus, do Cordeiro inocente. E muitas vezes a gente tem que lembrar disso, como eu falei para vocês. Mas, gente, isso foi na sexta-feira. Nós estamos no domingo. A boa nova, a boa notícia é que a história da Páscoa, ela não termina com a cruz. Ele não está mais naquela cruz. Jesus Cristo, Ele não está mais numa cruz. Ele também não está mais numa sepultura. Né? E esse, gente, é assim, é o ponto principal, é o ápice do Evangelho, porque Ele vive. Nós servimos a um Deus vivo. Gente, Ele não está mais numa cruz pendurado. Ele não está mais, não, Ele está feliz. Então a Páscoa é uma hora da gente, sabe, da gente se alegrar. Quando a gente for cear, que a gente olhe um no outro, porque a gente tem que olhar um no olho do outro. Gente, a gente está vivo, a gente recebeu vida eterna por conta desse sacrifício, sim, mas Ele ressuscitou. E nós vamos ressuscitar também, gente. Páscoa não é tempo de choro, e sim de celebrar. O que o Senhor falou ali quando eles estavam no Egito? Celebrem, antes mesmo deles terem a certeza que eles iam passar por aquele mar, eles já estavam celebrando, porque eles criam naquilo que eles, sabe, no Deus que eles serviam. E nós também cremos no nosso Deus. E assim como Deus falou para Faraó libertar o povo para oferecer cultos de adoração lá no deserto, Jesus também desbaratou Satanás, rasgou o véu para que a gente cultuasse a Deus livremente, especialmente nos desertos que nós iremos passar nesta vida. Amém? Você crê de todo o seu coração? Gente, quando as mulheres foram lá no túmulo, né, quer ver, em Lucas 24, elas chegaram lá e elas encontraram a pedra removida. E elas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E diz que aconteceu no versículo 4, que perplexas a esse respeito, né, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes falou para vocês quando estavam lá na Galileia ainda, porque aí elas começaram a lembrar: meu Deus, é verdade, Ele já tinha falado para a gente o que ia acontecer. E os discípulos também, é algo tão sobrenatural. Hoje para a gente é algo assim, a gente já conhece a palavra, mas eles estavam vivendo ali. Gente, no versículo 8 diz assim, ó: então elas se lembraram das palavras de Jesus. Podem vir o louvor? E hoje, gente, Ele está falando conosco, né, que Páscoa é o tempo de recomeçar. O que você precisa recomeçar na sua vida? O que você precisa alavancar na sua vida? Hoje é o recomeço.
eu queria que você fechasse os seus olhos. E sabe, você agradecesse ao Senhor por tudo que Ele tem lhe dado, pela tua família, por você mesmo. Coloque a sua família no altar de Deus, fale com Ele. Peça perdão de muitas vezes você ter murmurado por tão poucas coisas. Porque a gente reclama de tantas coisas, gente. A gente é muito maus, nós somos ruins. Quantas vezes a gente não questiona a vontade de Deus nas nossas vidas? Deus faz algo nas nossas vidas e nós ficamos questionando, sendo que tudo que Ele faz para nós é no tempo dEle, é perfeito, é por amor, é porque Ele nos ama. Ah, Senhor, nós estamos aqui neste lugar, Deus. Até mesmo, Pai, envergonhados, ó Pai, porque muitas vezes, quantas vezes murmuramos, quantas vezes questionamos Tua vontade, achando que se fosse nós no Teu lugar, Senhor, nós faríamos melhor, faríamos de outra forma. Mas Tu és o Pai das luzes. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é puro amor, o Senhor é a essência do amor. O Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor não olha para nós, mas o Senhor vê o sangue do Senhor derramado sobre nós. Ah, Deus, nesta noite, nós queremos nos humilhar perante a Tua presença. Dizer o quanto nós precisamos de Ti. Até mesmo para respirar nós precisamos de Ti. Somos carentes da Tua presença, carentes do Teu amor, carentes de estar contigo, carentes de falar contigo. Espírito Santo de Deus, venha soprar nesse lugar. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Te louvamos, Senhor Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos neste lugar, em nossos corações. Tu és a nossa Páscoa, Tu és o nosso refrigério, Tu és o nosso alento, Tu és a nossa vida. Tu és Jesus, Tu és, Tu és, Tu és. Não há outro como Tu.